Olá, gente. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Saudações, estamos aqui para mais uma rodada dos Olhares, né, nesse festival de teatro na tela da Cia Pierrot Lunar. Inclusive, já adiantando os agradecimentos, né, para participarmos nesse espaço, que é um espaço de... Né, quando eu fui convidada para fazer uma crítica, eu fiquei pensando assim, meu Deus, uma crítica. Mas nada mais é do que um espaço onde a gente está refletindo sobre práticas, sobre ações, sobre espetáculos, e refletindo também para além das artes, né, sobre as questões sociais que atravessam esses espetáculos, sobre tudo o que permeia também essa feitura, né, de teatro e de arte diante desse cenário pandêmico, né? E estamos aqui nessa terceira rodada com a categoria Palco na Tela, com 3 espetáculos que foi incrível de assistir, muito marcantes, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, né? Que são Refúgio ou Enraizamento no Voo, Desmonte, do grupo Girino, e se todos se chamassem Carmen, da Breve Cia de Teatro. Então vamos trocar essa ideia, né? Vamos ver o que nos atravessou, o que marcou. Eu acho que a gente vai acabar falando também sobre as outras categorias, né? Como essa é a última, né? O último Olhares. Vai ser bom fazer esse refluxo também. E é isso, vamos trocar essa ideia. Estou aqui com minhas manas, Bremer e Aisha, para esse bate-papo mais uma vez, e vamos lá. Maravilha, maravilha. Obrigada aí também. E muito massa nessa terceira categoria do festival, aí o palco na tela. E é muito legal, né? Porque os vídeos dos espetáculos estavam aí desde o primeiro dia do festival e vão seguir, né, ainda até o dia 30, então quem assistir aí ainda vai ter um tempinho para poder ver as peças também que estão lá gravadas. E nesse comparativo, né, nós que estamos aqui nos Olhares, começamos com as peças ali no YouTube, né, no Tela a Tela, os espetáculos ao vivo pelo YouTube, depois migramos lá para o Instagram, no Na Tela, e agora chegamos aqui no Palco na Tela, com esses 3 trabalhos aí que foram até anteriores, né, à pandemia, já eram espetáculos que haviam sido apresentados com o público, com a presença do público, e o registro dessas 3 peças agora no contexto digital, né, para quem assiste os vídeos, ganha outros sentidos, outras sensações, outras impressões. São até 3 peças também muito diversas, né? A gente tem no Refúgio com a Ana Gabi um solo, uma atriz ali que vai tratar, né, da discussão sobre as pessoas refugiadas, e há muita uma interação com a plateia, né, uma conversa com o público muito presente. Se todas se chamassem Carmen, com a Breve Cia, 3 atrizes maravilhosas aí também, a Renata Paz, Anaí Patrícia e a Amora Tito, atuações assim arrasantes, né? Um espetáculo de ocupação, então também isso é muito legal, porque já é uma peça que, embora a categoria se chame palco na tela, esse é um palco expandido, né? Uma casa ocupada, aí então são vários palcos, vários espaços, salas, corredores, fora também, né? Então é muito legal acompanhar, e sobretudo também por essa dinâmica da ocupação com o vídeo, fica ainda mais rica também, porque a câmera vai acompanhando, né, as atrizes pelo espaço cênico, assim como as espectadoras ali que estavam locomovendo pelo espaço. Então a gente também entra dentro dessa câmera, dessa tela, um plano sequência aí muito maravilhoso também de acompanhar. E Desmonte, com o grupo Girino, que traz também já na própria concepção a ideia, né, da câmera ao vivo, da projeção ao vivo também. Então a gente vê uma tela dentro da tela, de outra tela, já tudo embaralha aí na nossa cabeça. E é um trabalho também, né, com uma crítica aí muito forte, né, às empresas, às mineradoras, essas tragédias ambientais, esses crimes, né, ambientais
de Brumadinho, Mariana e tantos outros aí que nos assolam. São 3 espetáculos muito diversos, mas que também se conectam, né? E que trazem denúncias, né? Em comum, assim, nos 3, de algum modo, estão denunciando algo, estão falando sobre algo que a gente ou não fala mais, ou, né, tem que falar constantemente. E essa diferenciação, assim, o que junta, né, o que conecta os espetáculos nessas denúncias, eu achei bem, bem forte mesmo, assim, a experiência com cada um. E como os textos, por serem de denúncias, eles poderiam facilmente, outras pessoas poderiam fazer esses textos, e ficaria bom também com outros atores, outras atrizes, outros artistas, porque trata de talvez de um bem comum nosso, essa parte ruim também, né, do que está sendo tratado, assim, desde a violência, desde a violência com a sua própria identidade, com o seu próprio, de um povo para com o outro, né, a violência por causa da raça, a violência por causa de um local ou de invasões a locais. Então, esses espetáculos trazem também essas memórias para a gente poder não esquecer, né, do que a gente também está fazendo com a gente, do que a gente está fazendo com o meio ambiente, do que a gente está fazendo com o planeta. Eu acho incrível, né, esse caráter de denúncia mesmo, né, que os 3 espetáculos trazem, né? Uhum. E como também eles conseguem trazer alguns temas, que é exatamente isso que você falou, né? Ou a gente não fala mais, ou está escondido, né, soterrado em algum lugar, né? Sim. E por várias vezes durante o espetáculo a gente se pega pensando assim, nossa, mas quem fala sobre isso, né? Quem ainda está fazendo essa denúncia, né? Uhum. Como, por exemplo, o caso de Brumadinho, como, por exemplo, o caso de Bento Rodrigues, né, que aconteceu antes de Brumadinho, mas que, com o passar do tempo, né, até essas denúncias vão se desgastando, né, de certa forma. E isso que o Bremer falou também, que me marcou muito também, é a questão do palco expandido, né, se todos se chamassem Carmen. Porque são espetáculos que foram produzidos e gravados antes da pandemia. Mas é impressionante como eu tive essa sensação nos 3 espetáculos, mas no Se Todos Se Chamassem Carmen, isso foi muito forte para mim, em como que parece que é muito atual, né? Assim, a questão de locação, de espaço, né? Então a gente já estava lá pensando nessa questão do palco expandido, mas agora, né? Produzir a arte, produzir teatro nesse formato que eles produziram, Se Todos Se Chamassem Carmen, é mais recorrente, né? Tem sido mais recorrente. Tem sido, na maioria das vezes, a única opção, né? Que é de ocupar esse espaço cotidiano da casa, né? Dos ambientes da casa, dos cômodos da casa, e transformá-los em palco, né? E eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem, assim. Por momentos parece que a gente está ali acompanhando aquela câmera, né, que está se movendo, né, que está acompanhando, seguindo, meio que escondido algumas vezes, filmando escondido, mas que está ali como se fosse uma testemunha, né, de todos aqueles fatos que estão acontecendo ali dentro daquela casa. É bem legal porque, né, em Refúgio e Desmonte a gente tem a câmera fixa, né? Então é o quadro fixo e a ação teatral acontecendo ali, né, diante dessa câmera fixa. E em Carmen justamente tem essa câmera em movimento, né, que traz muito uma ideia cinematográfica mesmo, assim, para a gente que está assistindo, né? Isso é muito massa, né? Apesar de que... desculpa, pode falar, Bremer. Sim, pode seguir, sim. Não, que eu ia só completar a sua ideia no sentido da linguagem cinematográfica, e eu senti que no último espetáculo, quando a gente vai para o que acontece, né, das barragens, e a gente vai tratar disso, e tem os atores no palco criando essa história em uma tela, é como se a gente tivesse uma tela de cinema, e aí um cinema de animação ali acontecendo, uma coisa
outra, e a gente sacando que quem está fazendo aquele cinema ali para a gente são os atores que estão em cena, as atrizes que estão em cena. Sim. E o mais interessante que eu achei dos três, assim, nesse lugar que conecta também, que é o trabalho dos atores, né? Em cada um deles, o trabalho dos atores é muito, como é que eu posso dizer? Sim, fica gritando, assim, como é diferente mesmo quando a gente está no palco, fazendo uma coisa no palco, com as pessoas, ali face a face, como a nossa energia também muda, né? O nosso tônus, o nosso corpo, a nossa presença, o Refúgio da Ana Gabi, por exemplo, é marcante a presença dela enquanto ações físicas, a palavra e a palavra corpo, e uma palavra que você não sabe ali. Gente, ela decorou isso tudo ela está falando ali de improviso, porque é um texto que é um texto estudado, mas ao mesmo tempo tem ali uma coisa que você nem percebe que ele é um texto. Em alguns momentos ele vai tão fluido, parece que ela está ali, jorrando naquela hora e falando toda da boca dela. É muito doido isso nesse espetáculo, porque parece mesmo que ela está improvisando, né? Mas a gente vê que tem um texto, que Tem existe o um texto, né? Uma trabalho. dramaturgia. Exato. Mas ela dá o texto de uma forma tão natural ali, né? Eu acho que a presença dela é muito, muito grande, né? Que é isso que você falou, parece Eu que ela senti está isso ali. também. E no Desmonte, o que me marcou muito, né, além de várias coisas, várias questões que são pontuadas assim, né, no espetáculo, é a polifonia do espetáculo também, né? Assim, sim. A polifonia de barulhos, de imagens, de signos, de várias coisas, né? Que é isso que o Bremer disse, né? O Desmonte ele já está trazendo alguns experimentos digitais que a gente já fazia, né? E já fez por algumas vezes no palco, né? Que é trazer essa sobreposição de telas, é trazer essa projeção de imagens, né? E o Desmonte eu consegui perceber muito essa polifonia, sabe? De tudo, assim, de barulho, de imagem, de signos, de texto, né, de palavras, assim, e isso é muito doido, porque esse tipo de espetáculo, ele vai gerando muitas coisas, né, e ele foi me gerando muitas coisas enquanto eu assistia, né, eu gerando vários incômodos, inclusive, né, eu acho que isso é proposital, assim, até a grande informação de sons e de barulhos era uma coisa que movia, né? E que gerava um incômodo, né? Um movimento também. Isso é muito forte. Sim. Não, e como a Aisha disse, realmente, para mim também há uma conexão muito forte nas três peças dessa dimensão corpórea, do corpo mesmo, né? A presença da Ana Gabi, a presença das três atrizes em Carmen, a presença das pessoas que estão manipulando também os bonecos, os objetos e o som no Desmonte, fica realmente evidente um trabalho corporal, né? De uma pesquisa também da corpa para estar em cena, né? E isso conecta demais as três. E também eu acho que a iluminação também é uma coisa muito expressiva nos três trabalhos, né? Tanto no trabalho itinerante ali, que cada ambiente ganha um novo formato, uma nova luz, uma nova ambientação do espaço. No palco italiano, com a Ana Gabi, que a luz ali também, né, gera muitas camadas de sentido, com a fumaça, com todos os efeitos. E no trabalho de Desmonte também, né? Porque é a partir desses pequenos focos de luz, dos enquadramentos de luz, que a gente cria ali também as imagens que são projetadas na tela de cinema, né? Então, é muito forte que essa pesquisa que está hoje, né, do teatro aí no meio digital, da iluminação, do enquadramento, de tudo isso, estava ali presente no teatro, presente no encontro com o público, no convívio, que é isso. Eu me lembrei quando eu assisti Carmen a primeira vez, e depois se todas se chamassem Carmen, e depois eu trabalhei com elas, fazendo assistência de produção. A experiência mais marcante que fica assim para essa peça, tanto eu vendo enquanto espectadora, mas também depois trabalhando com elas, é que para todo mundo é tudo muito forte, né? Da peça, assim, no sentido do o que a gente escuta, os textos, as palavras, a forma como
a jornada, aquela viagem pela casa, ela é construída com as personagens, o que elas vão oferecendo para a gente em cada lugar que a gente passa, às vezes gera um desconforto, você quer sair, Muito. você não quer ficar perto, você quer... Às vezes você ri, depois você começa a ter vergonha do que você está rindo daquilo. Então, é uma peça que, assim, são 3 peças que eu, com certeza, a gente voltando, e se elas voltarem, eu vou querer ver de novo, porque acho que vale muito a pena, assim, pelo que trazem e por essas coisas que vão despertando mesmo dentro da gente, assim, essas sensações, esses sentimentos, e relembrando a gente de coisas que a gente não pode esquecer nunca, assim, né? Verdade, verdade. Assim, tá todo mundo, né, desses 3 espetáculos, né? Aí eu acho, já vou fazendo um refluxo ao início dos nossos olhares, da nossa conversa, né? Eu acho que todos os espetáculos, né, até aqui, né, a gente conseguiu perceber e a gente conseguiu refletir, né, sobre muitas coisas, assim. Eu acho que o importante, né, e o que fica, né, dessas reflexões é isso, né, que a gente está num processo e é um processo experimental. E a gente percebeu nessa categoria, inclusive, que mesmo trabalhos, né, que foram produzidos e gravados antes da pandemia, são trabalhos que a gente já apresentam, né, um movimento de reflexão muito forte, né, e de repensar também até as técnicas, as possibilidades técnicas de ocupação do teatro, né? Então a gente já vem experimentando, né, esses espaços alternativos, né, há um tempo. Então, assim, parabéns, né, para os 3 espetáculos dessa categoria, incrível, assim, eu tô com eles abertos aqui no meu computador ainda, que eu quero assistir de novo e quero encaminhar o link para várias pessoas assistirem também, né? Porque, nossa, muito forte mesmo, assim. E é o que você disse, né? Aí falando especificamente, né, e se todo mundo se chamasse Carmen, me marcou muito esse espetáculo. Assim, eu não tinha visto, não conhecia o trabalho ainda, né? E me marcou inicialmente antes de tocar a primeira campainha, quando eu fui lá ver a ficha técnica, né? E eu consegui ver várias manas nesse projeto, várias pessoas com quem eu já cruzei pelo caminho. Isso já dá um quentinho, né, no coração, quando a gente vê as manas da gente na ficha técnica. E foi um espetáculo que me marcou muito fortemente. Por isso, né? Porque ele gera muito incômodo, ele me levou para muitos lugares onde eu já estive, né? Várias coisas que foram ditas durante o espetáculo, nós já ouvimos várias vezes a revelia, né? Então ele já me levou para esse refluxo da minha memória mesmo pessoal e da minha trajetória. Então isso é incrível, né? Assim, quando o espetáculo consegue deslocar mesmo, de fato, né? Deslocar a gente do lugar que a gente está para um outro lugar que a gente já esteve, e trazer nessa memória. Então, isso foi muito forte para mim. Então, parabéns para todas, todos e todos que estavam envolvidos nessas produções. Trabalhos incríveis, muito fortes, muito necessários, né? A gente precisa continuar se revoltando com algumas coisas, né? E é um processo muito difícil, mas é um processo necessário e a gente está aí nessa caminhada. Que venham outros, né, festivais parecidos Outros. ainda nesse período que a gente está passando, de ter que ficar em casa e de ter que produzir arte também a partir de casa, que venham outras possibilidades também de financiamento para que a gente possa ter mais trabalho, mais pessoas possam mostrar os seus trabalhos também, compartilhar daquilo que sabe fazer, né? É isso. E nossos olhares aqui, né, chegando nesse terceiro vídeo aí da programação, o festival, né, seguindo com os vídeos no YouTube até o dia 30 de junho, e agora olhares aí jogados no mundo também, continuam, né, se expandindo, continuam encontrando outros olhares, outras escutas, outras falas. Para mim também, até desses 3 trabalhos aí, fica muito forte também essa dimensão do discurso, né? Porque 2 trabalhos, né, o Refúgio e Carmen, tem a palavra, o discurso muito forte, muito explícito.
o Desmonte também tem muito explícito ali, até um manifesto, né, no início, mas depois também traz, né, outra dimensão da ausência da palavra, a imagem, e em vários espetáculos aí ao longo da programação ficou muito evidente isso, né, do discurso que pode aparecer de diversas formas, em imagem, em corpo, em sonoridade, em palavra direta, nua e crua. Então, também acho que esses olhares aqui são mais discursos também sendo aí plantados, né, como sementes nesse mundo e que só vão seguir ecoando, né, com certeza. É uma alegria imensa aqui também criar, né, esses olhares com vocês, porque a gente chega aqui com um olhar e durante o olhar já se transforma também. Então, isso é muito maravilhoso, muito especial. Sementes, né, sendo plantadas no mundo, sementes de provocação, porque é Muitas sempre bom também a sementes. gente provocar o outro a uma busca de melhorar de si mesmo, de melhorar o seu estado no mundo, de deixar isso aqui melhor que encontrou. Então é sempre essa busca que eu acho que a gente está escavando também, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, foi ótimo, foi assim muito prazeroso os dias que a gente veio gravou sobre os espetáculos, muito divertido. Acho que trabalho, o sentido de trabalho para mim cada vez mais está conectado a fazer e fazer com prazer aquilo que se propõe e fazer dando as mãos e fazer lado a lado, pensar as coisas dessa forma, em parcerias dessa forma, é sempre muito, muito benéfico para todo mundo que está no jogo e que a gente continue aprendendo e executando, fazendo isso sempre diariamente, assim, porque é uma prática que só traz benefício e faz a gente avançar mais rápido, faz a gente caminhar por caminhos menos tortuosos, quando a gente dá a mão para o outro ao invés de passar rasteira. Exatamente, exatamente. Vamos juntas, né? E é isso. Né? Agradeço ao festival, agradeço a Pirro Lunar e agradeço vocês, Aisha e Bremer, né, por dividir esse espaço. Foi incrível. De fato, assim, me moveu muito para reflexão e fazer isso junto com vocês, assim, foi muito, muito bom. Fiquei muito feliz, né, com essa parceria. E que venham outros olhares, né? Estamos aí, continuamos seguindo com os nossos olhares, com a nossa queertica teatral. E é isso, valeu, galera. Um beijo, gente. Um beijo. Beijo. Beijão.